Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje, que já saiu bem atrasadinha, é o primogênito de toda a criação. Como vocês sabem, eu estou aqui em Natal, estou em viagem, e nós estamos retornando na quarta-feira. E hoje de manhã tivemos que sair muito cedo, aqui a gente faz um culto de 5h30 da manhã, e já começamos a buscar a Deus logo cedo. Em seguida fazemos nosso jejum, e aí fomos a uma praia, passear um pouco, conhecer as dunas, enfim. E por mais que eu quisesse fazer o estudo antes, não teria condições de fazê-lo no horário que eu gostaria. Mas para não deixar de fazer, eu escolhi esse momento para poder fazer com vocês, tá bom? O título: O primogênito de toda a criação. Ponto número 1. Primogênito, embora tenha uma tradução e uma significação de primo, primeiro, e genitor ou gerado, primeiro gerado. Embora essa expressão, esse termo tenha essa significação, ela não se qualifica em geral em relação à Bíblia todas as vezes, ou seja, nem sempre primogênito é o primeiro gerado, como também o unigênito não é o único gerado. Você lembra que quando Deus pede a Abraão o seu filho, ele fala: pega o teu filho, o teu unigênito. Ora, Ismael existia antes de Isaac. Então, ele não era o único filho, ele era o segundo filho. Porém, a expressão para ele indicava que, da promessa, o mais ilustre, o melhor, e aquele que iria dar continuidade seria Isaac. E a gente nota isso também, né? Jacó e Esaú. Jacó era irmão gêmeo de Esaú, mas Esaú nasceu primeiro. Mas ele desprezou a sua primogenitura, vendendo a Jacó por um prato de lentilhas. Então Jacó adquire, mas claro, a gente sabe que não era ele não teria adquirido por conta dessa façanha. Deus já tinha dito a eles, a Isaac e a Rebeca, antes até deles nascerem: duas nações há em teu ventre, o maior servirá ao menor. Então já sabia essa questão. Mais adiante nós encontramos os filhos de Jessé. Davi era o filho de Jessé, porém não era o filho mais velho. Eliabe era o filho mais velho, porém ele alcançou essa proeminência ou essa preeminência de ser o mais ilustre. E, embora ele não fosse primeiro gerado, ele também é chamado de primogênito na questão de qualificação, na questão de ser um ser diferenciado. Você encontra isso também em relação com Rubem e José. José era praticamente quase que o filho caçula, só que o caçula era Benjamim, mas ele era encostado ao caçula. E Rubem, que era o filho mais velho, também não herdou as bênçãos da primogenitura, e sim José. Então, quando a gente olha aí, no geral, nós encontramos que nem sempre primogênito está aplicado a primeiro a ser uma pessoa criada. E quando se trata de Cristo, aí o negócio fica ainda mais intenso. Por quê? Na minha tradução NVT, tanto no texto de Romanos 8:29, quanto Hebreus 1:6, lá fala assim: porque ele fosse o Supremo. A tradução ali tem a ver com a supremacia. Lembra do texto da lição da semana? A supremacia de Cristo. Então, o termo primogênito na NVT é traduzido por ser supremo, dizendo que Cristo era o ser supremo. E como eu falei para vocês na lição de sábado, né? Ele tem o título também de preeminente ou preeminência. Jesus ele nasceu antes de todas as coisas e ele era o mais ilustre, não só na sua qualidade, mas como também em sua condição. Jesus ele não foi o primeiro a ser gerado. O texto de Lucas 2:7 até chega a dizer assim: e ele foi o que nasceu primeiro, falando de Maria. É claro, Maria não temos descrição de que ela tenha tido outros filhos. É bem provável que sim. Mas dos filhos que ela teve, Jesus foi de fato o primeiro, levando em consideração que Jesus não foi fruto de uma relação consanguínea. Em outras palavras, ela não teve relação com José para Jesus nascer. Sabemos disso muito bem. O que dela é gerado será fruto do Espírito Santo. Então, Jesus, ele tem uma natureza totalmente ascendente, foi gerado por uma mulher no seu ventre, mas não teve nenhum tipo de relação com o pai, ou seja, com José, que era o seu padrasto, por um nome familiar. Então, diante dessa situação, nós encontramos que Cristo, ele tinha esse título, que ele é o primogênito de toda a criação, porque ele foi o único que criou todas as coisas. Lembra do Evangelho de João? Sem ele, nada do que foi feito se fez, porque tudo é por ele e para ele. E aqui eu concluo dizendo o seguinte: tudo que nós conhecemos, irmãos, quer seja seres celestiais, corpo celeste, plantações, animais, tudo foi Deus que criou, foi Cristo que criou. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Mas nosso foco aqui
evidenciar Cristo em Colossenses como o Deus de fato em pessoa. E Paulo enfatiza isso com uma grande propriedade. E para concluir, eu queria ler com vocês a parte final. Paulo enfatizou que nele tudo subsiste. A palavra grega sinisteme, significa literalmente unir. Jesus mantém todo o universo conectado não apenas como Criador, mas também como Redentor. Jesus é aquele que cria, é aquele que mantém, é aquele que faz com que todos entendam que ele criou todas as coisas para ele. Eu sou criado para louvor ao meu Deus. Eu não posso viver a minha vida para louvar a mim mesmo ou a este mundo. Se eu assim o fizer, eu estou perdendo a minha identidade espiritual. E logo, eu não farei parte dessa nova geração quando Cristo instituiu o seu reino em sua volta. Então entendamos, Cristo, ele é o ser supremo. O título que lhe é dado não deve ser comparado com aquele que nasceu primeiro, né? Como também fala dos primogênitos dos mortos. Se nós formos levar, e nós que somos adventistas e cremos assim, o primeiro a ser ressuscitado não teria sido Cristo, e sim Moisés. Acreditamos que Moisés morreu e ressuscitou, uma vez que aparece no livro de Judas, sobre a situação da ressurreição de Moisés, quando o corpo ali é lutado tanto pelo anjo Miguel, tanto por Miguel, que é Cristo, quanto também por Satanás. Então, naquele momento, nós entendemos que Moisés também ressuscitou, de acordo com Patriarcas e Profetas, e seria o primeiro. Mas por que Cristo é chamado como o primogênito de toda a ressurreição? Ou seja, é o primogênito daqueles que voltaram a viver. A ressurreição de Cristo é totalmente diferenciada. Nela foi confirmada a nossa redenção. Se Cristo só morresse e não ressurgisse, não teríamos como dizer que ele venceu o pecado e ele, de fato, nos concedeu a bênção da ressurreição. É tanto que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 15, né? Se ele não ressuscitou, então vã a nossa fé e a nossa pregação. Se Cristo não morreu, né? E quando ele fala também, e se ele não ressuscitou, não adianta, somos os mais miseráveis. Então a ressurreição de Cristo é uma evidência de que todos que em Cristo dormirem, nele serão ressuscitados. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, por esta esperança e essa bondade em relação à Tua palavra, ao conhecermos com mais propriedade sobre a pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê a Tua bênção, um bom restante de tarde e que a Tua presença repouse sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo restante de domingo e até o próximo estudo, se Deus quiser. Perdão, de segunda-feira, né? Hoje é segunda, não é domingo, perdão. E tenha um bom feriado, Deus abençoe você. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.